hoje, uma das maiores armas terríveis, não só de Satanás, mas humanas também, né? Para lesar, para prejudicar o semelhante, seja por inveja, seja por alguma coisa, também a mentira, né? Então nós falamos, pastor, né, sobre filhos que entram por esse caminho da mentira, mente para os pais. Nós falamos mentira no ministério, né? Muita gente mentindo para crescer, financeiramente. Enfim, o assunto foi quente demais, pastor Daí. E hoje nós queremos, então, ouvir uma palavra, o que o senhor tem, né, a dizer. Nós poderíamos também, né, ler os textos sagrados muito forte, como, por exemplo, a palavra do Senhor aqui chamando de filho do diabo, aqueles que mentem, né, e que amam e praticam a justiça. A palavra de Deus também coloca a pessoa fora do reino, né? Também falamos que a Bíblia atribui a paternidade da mentira, do engodo, do fingimento, daquela pessoa que é muito ávido, né, nessa área, usando desses instrumentos. Então, pastor, realmente é forte demais. Pastor José, o senhor já falou várias verdades aí sobre a mentira, né? É interessante que eu estava pesquisando que alguns estudos recentes, olha só que legal, alguns estudos recentes constatou que a mentira, o senhor estava falando aí a respeito de filhos que mentem para os pais, que a mentira é um comportamento aprendido na infância. A mentira é um comportamento aprendido na infância. A gente sabe, na verdade, que a mentira é fruto do pecado e o ser humano já nasce, portanto, com o pecado, né? Nós já nascemos no pecado. Então, a mentira, ela só é questão de tempo para ela começar a aflorar na vida do ser humano. E estudos, então, descobriram que é um comportamento aprendido na infância. E ele é repetido, a criança repete esse comportamento com o intuito de escapar de um castigo, de uma punição, ou repete para poder obter alguma recompensa, né? Então, se a gente vê o texto de Gênesis 8, 21, a Bíblia diz ali, já em Gênesis 8, 21, ou seja, no início da história, a Bíblia diz assim, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, o que os estudos recentes estão comprovando agora é apenas o que a Bíblia já havia dito, que Deus já havia dito pela sua palavra há muito tempo, né? Que a imaginação do coração do homem, você está falando do pensamento, está falando, muitas vezes no Antigo Testamento a palavra coração e mente vai se confundir. E esse texto está falando que o homem, ele é capaz de ser mau nos seus pensamentos desde a sua meninice, desde a sua infância. Então, a mentira, pastor Oséias, ela tem várias facetas. E para o pastor e os irmãos terem uma ideia, há 22 tipos de mentiras. 22 tipos de mentiras. Mentir significa alterar a verdade. Afirmar o falso com plena consciência e com a intenção de enganar. Então, alterar a verdade, é afirmar o falso com consciência, com plena consciência de que está sendo feito isso, com a intenção de enganar. Então, como qualquer outro comportamento, já que é um comportamento aprendido desde a infância, desde a meninice, como qualquer outro comportamento que vai oferecer comodidade ou algum escape de estresse, de qualquer tipo de situação de animosidade na vida, a mentira também pode gerar vício. Tem pessoas que são viciadas na mentira, porque envolve também
pastor Oséias, a produção de determinados hormônios na pessoa, e hormônios que vão causar também algum tipo de dependência. Exatamente como o álcool, como qualquer outro tipo de droga. Agora, pastor Oséias, veja que interessante, eu gostei da abordagem de Agostinho de Hipona a respeito da mentira. Olha a posição dele, o pastor, veja que interessante. Mentir é querer enganar o outro, às vezes até dizendo a verdade. Mentir é querer enganar o outro, a intenção é enganar. E às vezes se usa até a verdade para isso. Pode-se dizer o falso sem mentir, mas pode-se dizer o verdadeiro no intuito de enganar, ou seja, mentindo, mas não mente quem acredita naquilo que diz, mesmo que isto seja falso. Com tudo isso eu vejo, pastor Oséias, que mentir é uma arte. É necessário muita inteligência para se mentir. Sabe por quê? A psicologia diz que a parte do nosso cérebro que está envolvida com as atividades mais sofisticadas, como planejamento, como a linguagem, como a consciência, é chamada de neurocórtex, ou melhor, neocórtex. Neocórtex. O cérebro, o nosso cérebro, pastor Oséias, ele está programado sempre para dar a resposta mais rápida possível. E a resposta mais rápida possível, geralmente, é a verdadeira, é a lógica. Então, quando o ser humano quer mentir, ele vai contrariar esse princípio do próprio cérebro. Então, ele vai ter que ter um tempo, por mais que seja alguns milésimos de segundos, para ele vai eliminar essa informação correta, essa verdade que ele precisa dar, ele elimina isso, para que, em seguida, ele vai buscar, né, a mente vai trabalhar, vai buscar no banco de dados que nossa mente tem, alguma alternativa que seja plausível e para que ela possa dar uma resposta que não seja verdade. Então, com tudo isso, já que está sendo usada a parte, o neocórtex, que é a parte sofisticada do cérebro, isso significa que para mentir precisa ser criativo. Para mentir precisa ser inteligente. Estou falando da boa mentira, né? Daquela mentira que realmente convence. Estou falando de uma mentira qualquer. Como eu disse, existem 22 tipos de mentira. Essa parte de falar do neocórtex, de falar de toda essa parte, pastor, de produção de hormônio, é importante porque a palavra mente, no sentido de pensamento, no sentido de consciência, ela tem ligação com a palavra mentira. Mentira vem da palavra mente. Veja, a mentira ela é construída na mente, né? Isso vem lá do latim clássico. A palavra mens, que é a raiz da palavra mentira, significa mente, significa consciência. Então, a mentira é produzida na mente. Por isso a palavra mentira vem de mente, né? E o mentiroso, portanto, precisa ser criativo, precisa ter uma boa inteligência, uma boa cabeça. A gente vê que o modus operandi de Satanás, pastor Oséias, foi, em relação à mentira, foi usando uma ramificação da mentira, não exatamente a mentira, mas uma ramificação dela chamada falácia. Modus operandi por quê? A Bíblia não diz claramente, né? Mas ele conquistou de alguma forma a terça parte dos anjos que estavam nos céus. Ele conseguiu convencer o ser humano no seu estado de perfeição intelectual. E ele tentou, desta mesma forma, ludibriar Jesus humanamente fraco no corpo, quando estava 40 dias em jejum no deserto. Ou seja, se a gente perceber, quando ele fala com Adão e Eva, pastor Oséias, no capítulo 3 de Gênesis, podemos ver que o Satanás não mentiu.
Não existe uma mentira ali no capítulo 3. E quando ele vai tentar Jesus em Mateus capítulo 4, ele também não mente. A estratégia ali é chamada de falácia, porque a falácia, veja bem, é qualquer enunciado ou qualquer raciocínio, mente, né? Construção intelectual, cognitiva, é qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula uma veracidade. Foi Pastor, isso que Satanás fez? Pois não. isso, isso chega a ficar até assustador. Mas vamos fazer uma exegese ali rápida, né? Na hermenêutica do texto lá de Gênesis, o diabo chega para Eva e diz: Deus falou isso, né? Falou assim, assim, assim. É tipo que a Eva ficou meio que sem O diabo não afirmou, o diabo lançou a pergunta capciosa com a falácia para deixar falar. Eva responder. Exatamente. Não é? E ele não mentiu quando disse, na verdade, quando vocês comerem o fruto, vocês serão como Deus. Só que ele não parou. E se ele parasse aí, era uma mentira. Mas ele disse, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a questão. Adão e Eva não conheciam o mal. Outro exemplo que o senhor deu, também a questão da tentação, o inimigo tentando Jesus, né? Então ele sempre dizia, na verdade, a falácia era falando a verdade. Então ele dizia assim, porque a primeiro chegou, se tu és o filho de Deus, tu transforma essas pedras em pães. Tu pode, quer dizer, tu pode fazer, tu pode. Porque está escrito. Porque está escrito. Exatamente. Usando a verdade. Daí a segunda tentação, de novo. E a terceira, ele ainda afirma a verdade, dizendo assim: te lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Então eu vejo o seguinte: ele falou a verdade, dizendo, porque está escrito na palavra. Daí Jesus venceu a falácia, sempre lembrando, mas também está escrito. Então, o segredo da vitória é nos sempre se lembrar o que também é verdade. Que a falácia, ela sempre usa, né? Assim, uma surpresa, né? Definindo a falácia, ó, ela é uma ideia errada que é transmitida como verdadeira. É isso que Satanás fez aí, né? Para enganar outras pessoas. A falácia é um discurso falso que se passa por verdadeiro. Então, se a pessoa não conhece o significado realmente daquilo que está sendo falado, ele vai acreditar que é verdade. Jesus sabia todo o contexto da meia-verdade que Satanás estava falando. Da meia-verdade. Outra coisa também, a hipocrisia, né? Porque eu estou aprendendo várias coisas aí, né? Hoje, com o senhor aí. A hipocrisia também, na verdade, ela é uma mentira vestida com uma roupa de verdade, né? Que as pessoas, às vezes, ficam muito tempo achando que é verdade, dizendo que é verdade, depois lá na frente vão ver que era uma mentira. E isso tem muito. Isso tem. Tem. Por exemplo, tem gente que se apega, né? E às vezes interpreta errado o texto sagrado e até prega aquilo. E aquilo fica por uma grande verdade por muito tempo. Mas lá vai passar o tempo, daqui a pouco vão perceber que aquilo não é bem assim. E se não é bem assim, era o quê? Era uma mentira, na verdade, que estava com a roupagem de verdade. Todo mundo dizendo que era verdade. Exatamente. Um problema hermenêutico. Então, por isso, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento.
Quanto mais se conhece, menos chance de ser enganado, né? Então, a gente vê que Satanás usa de falácias. A Bíblia não vai usar o termo falácia, mas existe uma expressão na revista atualizada, em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4, na atualizada, a palavra sofisma. Sofisma. Que nós temos que combater os sofismas. A palavra sofisma, pastor, se traduz literalmente por falácia. Quando alguém vai apresentar uma mentira com roupagem de verdade. Exatamente isso que o senhor está falando. Às vezes uma interpretação, uma má interpretação, uma má hermenêutica, uma hermenêutica doentia, por falta de conhecimento, apresenta como uma verdade. Isso é um sofisma. Só que, pastor, uma coisa é nós errarmos sem o conhecimento. Aqui nós estamos falando de ações, de atitudes propositais. Pessoas que estudam para enganar. Pessoas que se formam para enganar. O senhor sabe que a Bíblia fala dessas pessoas. Há uma expressão que eu retirei do original, que ela significa assim, deixa eu encontrar aqui. 2 Pedro 2:1, no original, quando fala de falso mestre, está dizendo pseudo-didáscalos. Pseudo, né? Porque a mentira, quando lá em João 8:44, Jesus fala que o diabo é pai da mentira, a palavra mentiroso ali, quando fala que o diabo é mentiroso desde o princípio, é pseudestes. Pseudestes, né, é um adjetivo, ele é mentiroso, que vem do substantivo mentiroso. Pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo. Mas o substantivo é pseudestes, de pseudo, de engano, de falso, algo que é pseudo. Então, pastor, veja que há alguns campos de ação dos mentirosos na Bíblia. Então, veja bem, há muitas pessoas que reclamam dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas, pessoas que estão em eminência. Mas também a Bíblia fala em 2 Coríntios 11:26, o apóstolo Paulo fala sobre isso na palavra referente à Santa Ceia, um termo ele usa assim no original, pseudadelfos. Sabe o que isso significa? Falsos irmãos. Irmãos mentirosos. Mas existe sim os pseudapóstolos, em 2 Coríntios 11:13, que são os falsos apóstolos, mas existe os pseudodidáscalos, são falsos mestres, pessoas que estudam com o propósito de enganar, de mentir. Pseudapóstolos, eu acho que falsos mestres. E quando a gente fala de pseudapóstolos, pastor Oséias, eu acho que nós nunca vimos um tempo, talvez a nossa geração ainda transcende a geração da igreja primitiva na quantidade de falsos apóstolos. Há muitos apóstolos aí pregando, se tornando mestres, mas são pseudo-apóstolos, mas também são pseudo-didáscalos, falsos mestres, estão se profissionalizando no engano, na mentira. Existe também os pseudo-cristos, né, que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24:24, que são os falsos cristos, os falsos messias que haveriam de vir. Existe também o que Paulo fala em 1 Timóteo 6:20, os pseudônimos, que são os falsos chamados, são os falsos considerados, são os pretensos, né? Eles não são e se colocam como se fossem. E nós ouvimos, veja bem, mais um campo de ação dos mentirosos, esse é o 7º. A gente vê biólogo, geólogo, né? Várias áreas, teólogo, mas eu vi no original, no Novo Testamento, Paulo falando em 1 Timóteo 4:2, que existem até os pseudólogos. Pseudólogos são os falsos, trapaceiros, impostores, aqueles que estão colocados em lugares estratégicos para enganar, usados por Satanás. Importante falar também, pastor, que todos os apóstolos ali, no Novo Testamento, nas cartas, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, todos eles tiraram uma parte das suas cartas só para fazer apologia à verdade
e desmascarar os falsos. Se naquela época eles faziam isso, imagine hoje, né? Deixa eu dizer uma coisa para o pastor. Tem muita gente que acha que nós temos sendo ridículo com esses assuntos, pastor. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia verdadeiramente, os apóstolos tiraram muitos versículos das suas cartas para colocar para a igreja ter o discernimento do verdadeiro e do falso obreiro. Bom, o apóstolo Pedro, ele usou das suas cartas mesmo ali, uma grande parte, para fazer a igreja ter o discernimento e discernir o falso do verdadeiro. Sim. Porque o falso e o verdadeiro, às vezes, hoje, nos nossos dias, o falso é mais conquistador do que o verdadeiro. Sim, sim. E os falsos, eles têm muito mais facilidade e lábia e parece que levam o povo. Já visto que, por exemplo, um culto de estudo bíblico, curso da palavra de Deus, cultos direcionados a raciocinar, são pouquíssimos, mas se traz, às vezes, campanha e outras coisas mais, o povo vai, se empolga e se emociona. E tem gente que, às vezes, nem é colaborador da obra, local. Mas se vem alguém de fora que a gente promete, que é um homem de Deus e assim por diante, então nós temos observando essas coisas. E realmente, cada dia está ficando mais difícil. A irmã Laine colocou seu comentário. Está nos dizendo que nós venhamos avaliar a nossa conduta. E pegamos e pedimos ao Senhor que nos mostre se algum desses pecados tem manchado a nossa vida. Vou colocar aqui. E manchado o nosso caráter, dando-nos a força necessária para eliminarmos de nossa vida. A irmã Lã está falando uma coisa muito séria, porque é o seguinte, às vezes parece que ficamos sem reação, e muita gente está sofrendo por causa da mentira. E sabe, irmãos, nós temos que pelejar contra a mentira, porque todos nós somos tentados às vezes, todos, não existe o ser humano que não é tentado, até porque o pastor Odair aqui deu na introdução ali, que isso vem de criança, e uma criança, por exemplo, é inocente. E eu já vi muita gente dizer, pastor Odair, de 4 coisas que eu já aprendi aqui com o senhor hoje, eu já vi muita gente dizer, não, porque criança não mente, Claro que tem aquela inocência, nós temos que saber avaliar, E ninguém vai espancar uma criança por causa disso. Mas criança é o seguinte, elas vão mentindo um pouquinho, mente daqui, mente dali, e daqui a pouco, se isso virar vício, pode virar um grande estelionatário quando é crescido, um grande enrolador, e isso pode se transformar em terríveis enfermidades, Eu lembro uma vez, quando eu era criança, que eu resolvi mentir lá para o meu pai, e meu pai pegou uma vara e não teve dó. Se o seu Heitor, o irmão Heitor, está me escutando agora, porque o presbítero irmão Heitor, evangelista, trabalhou na igreja, foi tesoureiro muito tempo, me levou para a igreja desde pequenininho, e quantas varadinhas eu levei para não mentir. E o irmão Heitor fez bem. Fez bem porque depois, quando a gente fica adulto, a gente diz glória a Deus pelas varadinhas, Não matou. O irmão Heitor não era espancador, ele era alguém equilibrado, mas que sabia usar uma varinha às vezes. Se está muito mentiroso demais, isso aí pode virar uma enfermidade terrível, minha gente. Que mais que tem? E esse comentário que a irmã Laine fez foi muito objetivo. Pastor Odair,
Como nós não estamos totalmente no controle do Facebook, porque nós sabemos que é o satélite que está lá, né? Então, eu já tentei muitas vezes, né? Aqui colocar também o irmão Fabiano. E o Fabiano também está nos dizendo que ele já tentou entrar muitas vezes lá ao vivo conosco, né? E ele está dizendo aqui, desculpa, não estou conseguindo entrar. Então, eu não sei o que seria, né? Vou mandar de novo aqui, vamos ficar observando. Vou mandar de novo aqui, né? A solicitação para participar conosco. Tá aqui, já mandei. Vamos lá. Já mandei o convite. Estou mandando agora, né? Porque o irmão Fabiano é um irmão muito abençoado. E eu acredito, pastor Odair Filho, sabe que Deus, a Bíblia diz que Jesus deu para a sua igreja, uns para pastores, uns para presbíteros, uns para diáconos. Por quê? Porque Deus nos usa de multiforme, né? Não sei se eu estou falando, pastor. Multiforme. Tem um povo que tem mais facilidade para entender o pastor Oséias. Mas tem outro tipo de povo que tem mais facilidade para entender o pastor Odair. Tem outro tipo de povo que às vezes, né? Quem sabe eu do meu jeito, pastor Odair, mas o outro irmão, que nem o irmão Fabiano, né? Entende melhor. E assim nós vamos nos completando, porque nós somos heterogêneos. Não existe tudo igual, não existe. A impressão digital, cada um tem a sua. Por isso, irmãos, o teu comentário é uma bênção, tá? Justamente, a mentira, ela também está associada ao sistema de defesa do psiquismo humano, começando desde a infância e vai passando na adolescência, depois os traumas de adolescência, a defesa do psiquismo da adolescência, depois e vai. Como nós temos equilíbrio? Saber quando isso está se excedendo, já passando por uma enfermidade, que isso poderá trazer muitas desgraças e o insucesso para a nossa vida. O senhor estava falando a respeito de confusão na mente, como que muitos crentes estão confusos com uma série de coisas. E a gente sabe que existem realmente, pastor José, temas que eles são mais profundos e um pouco mais difíceis. Eu digo isso no quesito teológico, né? Existem temas um pouco mais complexos, sim, mas nós estamos vendo muitas pessoas confusas com coisas simples, confusas com a parte ainda inicial do Evangelho, sem conseguir raciocinar direito a respeito de temas como salvação, como santificação, por conta da relativização. Não é? Nós estamos vivendo a pós-modernidade e passamos por uma ideologia relativista que dominou todos os segmentos e tem tentado também agora em se infiltrar no cristianismo, porque o cristianismo não oferece meios termos. Não existe relativismo na teologia cristã, não existe relativismo na Bíblia Sagrada. Jesus disse que é sim, sim ou não, não. Jesus disse que há dois caminhos, um é apertado, o outro é estreito, né? Então, existe mal e existe bem. Existe o espírito da verdade e existe o espírito da mentira. Não existe relativismo. Não se relativiza a fé. Então, por conta desse relativismo, muito, pastor Zé, do que se considerava pecado antigamente, hoje não se considera mais. Por causa do relativismo, depende do ponto de vista, depende de cada interpretação. Então, se eu estou nessa igreja e quero praticar tal coisa, mas nessa igreja é pecado, tem a igreja ali do lado que diz que não é pecado. Eu posso ir para lá praticando o que eu quero praticar. Então, existe muita confusão, muita confusão. E o senhor está dizendo como é que a gente vai se livrar disso.
Ora, a Bíblia diz, pastor Oséias, em João capítulo 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus estava dizendo que quando ele ascendesse aos céus, ele enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito é o Espírito de verdade. E é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. A única forma de nós escaparmos, não somente da tentação de Satanás, mas da nossa natureza pecaminosa, é nos enchendo do Espírito Santo. Porque ele é o Espírito de verdade que nos guia na verdade. Porque a mentira, independente de qual seja o tipo dela, pode ser qualquer um dos 22 tipos de mentira que exista, qualquer um deles é oposição a Cristo. Porque Jesus falou em João 14,6, eu sou a verdade. E a mentira é oposição à verdade. Então é o Espírito Santo que vai nos capacitar a vencer a nossa carne, que inclusive quer mentir. Pastor, quando eu vou ter um prejuízo, a minha carne quer mentir para minimizar esse prejuízo. Quando eu estou em apuros, a minha carne, a minha mente quer trabalhar e quer mentir para eu não entrar em apuros. Aí existe aquelas mentirinhas, né? As pessoas dizem mentirinhas. Ah, alguém tá te ligando, diga que eu não estou. Ou a omissão, por exemplo. Omissão é um tipo de mentira também. Quando se oculta se oculta parte da verdade, que foi, na verdade, também uma ação de Adão pós-pecado. Ele pecou com a omissão, com a intenção de se ocultar de Deus. Deus desceu no jardim e chamou Adão pelo nome. Adão não respondeu. Adão estava omitindo a sua atenção. Ele estava dizendo, não vou responder para Deus achar que eu não estou ouvindo. Isso é uma omissão. E esse pecado, esse tipo de mentira veio exatamente imediatamente após a queda. Então, para nós nos livrarmos disso, ou nos preservarmos, pelo menos, disso, que só vamos nos livrar disso quando nós formos arrebatados, enquanto isso a gente tem que se preservar disso, nos enchendo do Espírito Santo. Agora, não existe enchimento do Espírito Santo sem santificação. E santificação é separação do pecado. Mas se nós relativizarmos o pecado, então o que será santificação? Bom demais o assunto, minha gente. Quem nunca sofreu aí os danos da mentira, né? Mas sabe que o ser humano vai chegando numa idade também, né, pastor? Que o ser humano vai percebendo que a mentira é um despenhadeiro, né? E por mais que muitas vezes parece que vale a pena mentir para se escapar, mas a verdade é que daqui a pouco, né, quem é mentiroso cai em descrédito, ninguém mais acredita. Agora vamos falar um pouquinho disso, pastor, porque ninguém é difícil alguém falar a verdade, mas nós estamos falando a verdade sobre a mentira, né? Verdade sobre mentira. Sabe que aquelas novelas bem mentirosas, pastor? Entendeu? Lá dá tudo certo e a pessoa, né? E aí um monte de gente, né, fazendo parecido, né? Eles mentem bastante, dá tudo certo, né? E alguma coisa dá errado, mas o que importa é a empolgação. E então, minha gente, cada vez mais o povo não diz. Quais são os efeitos quando a pessoa é escrava da mentira? Muita gente começa a descredibilizar, começa a perder a confiança, né, da família, às vezes, dos próprios familiares, né? Daqui a pouco vai passar o tempo, tudo que a pessoa conseguiu fazer, os outros imaginar que era verdade, vai ficar desmascarado, porque o maior desmascarador de mentira é o tempo, né, pastor? Não sei se fora comigo. Sabe que às vezes a gente se empolga, né? Mas escute, sabe quem é que revela o verdadeiro caráter de uma pessoa? É o tempo. Quem é que revela, né, o que é, sabe? Eu falava na live passada, pastor Daí, glória a Deus, porque Deus é onisciente. E quando nós respeitamos a onisciência de Deus, né, de verdade,
Nós cuidamos do que pensamos. Se pensamos uma coisa que não está certa, nós já clamemos misericórdia para Deus. Né? Misericórdia. Ou quando vamos orar, Senhor, eu dei uma aumentada naquele caos. Quantas vezes que eu fui orar, minha gente? Mas será que eu era muito contador de caos, pastor daí? Mas, de vez em quando, aumentava os caos. Né? Mas quando chegava na igreja, oh meu Deus, tem misericórdia, porque eu aumentei aqueles caos. O senhor sabe, eu tenho que me libertar dessa contação de caos que não é verdade. Né? Então, minha gente, graças a Deus, que Deus nos dá graça, né, para tudo isso. Na novela Dá Tudo Certo, nos filmes, a turma chora em volta de uma mentira, minha gente. Meu Deus do céu! Né? Agora, eu guardei o que o senhor falou, pastor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que não é caminho é beco. Né? E quem não anda pelo caminho, anda pelo beco. Quem anda pelo beco, daqui a pouco vai ficar decepcionado. O que não é verdade é mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. O que não é verdade é mentira. E depois ele disse assim, e a vida. O que não é vida é morte. Que Deus nos abençoe. Pastor Adair, o senhor está com o último comentário aí, já fazendo uma oração por nós. O senhor acabou de dizer que não existe relativismo na Bíblia, ou é uma coisa ou outra. E por isso que há uma confusão na igreja desta geração. Pastor, o senhor falando aí a respeito de possíveis vantagens quando se mente, aí eu procurei aqui um versículo que me veio na mente, eu procurei a referência para eu poder mencionar, Provérbios 20:17 diz assim, suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. O senhor estava falando a respeito do tempo. O senhor estava falando a respeito do tempo. No início pode até ser bom, o pão pode até ser suave, mas com o tempo ele vai se transformar em cascalho na boca. Imagina a pessoa ter que engolir cascalho. Esta é uma das consequências da prática da mentira. Existe até uma frase que eu não sei quem é o autor, uma frase que diz assim, que uma mentira pode salvar o seu presente, mas condenar o seu futuro. Então, o resultado vai vir, cedo ou tarde, porque a mentira é o oposto imediato a Cristo, porque Cristo disse que é a verdade, e nenhuma oposição a Cristo vai prevalecer. Eu quero encerrar, obviamente, com texto bíblico a respeito da mentira. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Então vejam quantos pecados, né, pastor Oséias, pecados que realmente nós rechaçamos. Incredulidade é um pecado terrível. Abominação, homicídio, prostituição, feitiçaria, idolatria, tudo isso que ataca diretamente a Deus. Mas veja que dentro dessa classe de pecados, o versículo diz assim, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, os que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A prática da mentira entra nessa classificação aqui desses pecados. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Forte demais. É a Bíblia, sem relativismo. Apocalipse 22:15 diz, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficará de fora da eternidade. Pastor Oséias, quando fala qualquer que ama e comete a mentira, o senhor, por exemplo, citou a questão da novela, que é uma mentira. Mas
o que assiste a novela não é o mentiroso, porque não é ele que está contando a trama, não foi ele que fez. O que está assistindo a novela é só o telespectador. Mas aqui não está dizendo que só aquele que comete a mentira, está dizendo aquele que ama a mentira. Então a pessoa pode não ter feito a novela, mas ele ama aquilo. Ele não fica sem aquilo. Aqui está dizendo que quem ama e comete a mentira também vai ficar de fora. Esse é só um exemplo. Um exemplo. Há muitas formas de amar muitas outras mentiras. Muitas outras formas de mentira. Quando a gente apoia uma mentira, quando a gente concorda com uma mentira. Enfim, eu não menti, mas estou concordando com uma mentira. Eu tenho culpa também. Diante dos olhos santos de Deus, né? Então a mentira, pastor Oséias, ela é tão importante aos olhos do Senhor, a questão da mentira é tão importante aos olhos do Senhor, que é o 9º dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja que Deus deixou isso já desde o início. Deus já estava dizendo, não vou negociar com a mentira, não vou simpatizar com a mentira. Provérbios 6, 16 ao 19 diz, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Das 6 coisas que o Senhor aborrece, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. 2ª e 6ª, das 6 coisas que Deus abomina, que Deus odeia, está relacionada com a mentira. Então a mentira, como eu disse, existem 22 tipos de mentiras. Nós não podemos falar sobre nenhuma delas hoje. Mas tem pessoas que acham, pastor, que a mentira que ela comete não é grave. Então ela pode continuar com aquela mentira. E o crente tem que tomar cuidado, porque há uma área, eu digo, que o crente mais mente, que é na área da música, nos cânticos. Por quê? Não porque está cantando muitas vezes algo que não é bíblico, mas porque no cântico está prometendo algo que não vai cumprir. É uma mentira. Prometer sabendo que não vai cumprir é uma mentira premeditada. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso Deus é santo, pastor Oséias. Então eu encerro com esses textos bíblicos